E aí, oitavano, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula aí, né, pessoal? Estamos no capítulo 6 do livro 2 e agora eu vou passar a outra metade desse capítulo 6, que é o sistema endócrino, que é um novo sistema que nós iremos conversar, que ele complementa o sistema nervoso, né? O sistema nervoso ele faz funcionar tudo no nosso corpo, mas muitas vezes o sistema nervoso ele aciona um conjunto de glândulas, que está sendo mostrada na imagem aí, que eu vou falar sobre elas, fazendo com que se produzam hormônios, e esses hormônios eles vão controlar o nosso corpo, tá? De forma involuntária, a gente não tem o controle sobre eles. O sistema nervoso faz eles funcionarem de forma que nós não consigamos controlar. Quando eu falo de sistema endócrino, pessoal, eu falo sobre um conjunto de glândulas endócrinas, que todas elas produzem hormônios. As glândulas endócrinas elas produzem pequenas quantidades de hormônios que são jogados direto na corrente sanguínea. O coração bate e espalha esse hormônio pelo corpo inteiro. Aonde ele passar e for a função dele desempenhar alguma ação naquele local, ele vai desempenhar. Se não, não, tá bom, pessoal? Então isso é uma glândula endócrina que produz substâncias em pequenas quantidades direto na corrente sanguínea. Substâncias essas chamadas de hormônios, tá bom? E os hormônios regulam o nosso corpo. Acontece, pessoal, que além das glândulas endócrinas que nós iremos aprender hoje, existem as glândulas exócrinas, com S, exócrinas, que produzem geralmente grandes quantidades de secreções, e não hormônios, secreções, para fora do nosso corpo ou para tubo de órgãos. Vou dar exemplos para vocês de glândulas exócrinas. Eu tenho as glândulas lacrimais, aqui na região do olho, que produzem uma secreção chamada lágrima, né, que serve para deixar úmido nossos olhos, lubrificá-los, impedir que eles dessequem, as células morram e eu não consiga mais enxergar, que nos proteja contra um possível cisco que cai aqui e na hora de eu fechar ele riscar, mas com esse lubrificante que é a lágrima impede dele sair. E por consequência, quando nós choramos, essa lágrima é produzida em grande quantidade e sai dos nossos olhos, tá bom? Mas a função da lágrima não é chorar, é lubrificar os olhos. Eu tenho as glândulas salivares que produzem saliva para umedecer o alimento, para ajudar na digestão de amido, já aprendemos o sistema digestório, né? Tem a glândula sebácea, já falamos sobre elas quando falamos de pele, que produzem um sebo que impermeabiliza a nossa pele e hidrata a nossa pele. Temos as glândulas sudoríparas na pele para refrescar o nosso corpo, né, produzindo suor. Então vocês sabem que é uma glândula exócrina. As glândulas exócrinas não fazem parte do sistema endócrino aqui, tá, galera? Deixa eu arrumar isso aqui, porque isso sempre acontece e eu não sei porquê. Ah, agora sim. Pessoal, então, as glândulas exócrinas não fazem parte do sistema endócrino. Acontece que além das glândulas endócrinas e das glândulas exócrinas, existem as glândulas mistas, que têm função dupla, tanto endócrina quanto exócrina. Exemplos dessas glândulas, vamos já falar sobre uma aqui, ó, o pâncreas. O pâncreas tem função exócrina quando ele produz o suco pancreático, que ajuda na digestão, lembraram do sistema digestório? Porque ele produz essas enzimas em grandes quantidades, são secreções também, jogadas direto no duodeno. Né, pessoal? Então é um tubo de um órgão. Mas o pâncreas também produz insulina e glucagon, que são dois hormônios, nós iremos falar sobre eles. E nós temos as gônadas, o testículo masculino e o ovário feminino. O testículo produz, de forma endócrina, um hormônio chamado testosterona, que eu vou falar sobre a função dele hoje, e também produz espermatozoides de forma exócrina. Né? O espermatozoide, quando o homem ejacula, não sai para fora do homem. Então, pessoal, ela também tem função de exócrina, mas também endócrina ao produzir testosterona, que é jogada na corrente sanguínea em pequenas quantidades, que tem muitas funções no homem. Os ovários das mulheres funcionam de forma exócrina ao liberar o óvulo para a mulher poder engravidar. E de forma endócrina ao produzir os hormônios femininos, que são o estrógeno e a progesterona, que são produzidos na corrente sanguínea e têm suas funções que nós iremos falar hoje. Então vocês têm que decorar isso aqui. Glândula endócrina, produz hormônio, pequenas quantidades, na corrente sanguínea. Exócrina, secreções para fora do corpo, em grandes quantidades, ou tubo de órgãos. E mistas,
que produzem tanto hormônios quanto secreções. Tá bom, pessoal? Funciona tanto como exócrina como endócrina. Ah, isso aí decorou, morreu, eu vou pedir exercício. Tá decorado, morreu o assunto. Agora vamos falar, enfim, vamos começar, pessoal, do sistema endócrino. Pessoal, essa aula de hoje, ela não é fácil. Não adianta que ela não é fácil. Ela tem muita coisa, ela vai ser extensa, ela vai ser maçante, ela vai ser cansativa. Entretanto, galera, é uma aula muito interessante. Eu vou explicar várias coisas aqui pra vocês, que vocês vão ver como o nosso corpo é regulado. É uma forma muito legal. A natureza é perfeita fazendo o nosso corpo funcionar. Então eu espero que vocês gostem. Caso vocês tenham interesse de estudar a aula que eu estou passando para vocês agora, lá no livro de vocês na unidade 6, vocês estudem da página 254 a 262. 254 a 262. Então vamos lá. Aqui estão as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. A principal glândula dela, ela fica debaixo do nosso cérebro. E aqui está falando que o nome dela é pituitária, mas esse nome já tá em desuso, tá, pessoal? O nome dessa glândula é hipófise, com H. Beleza? Nós temos as tireoides, ó. Tem uma funçãozinha. Temos as suprarrenais, tanto em cima dos dois rins, tá, pessoal? Não só de um. Nos dois rins humanos eu tenho as suprarrenais, que elas têm a função. Nós temos o pâncreas, acabei de falar, depois eu falo com as funções dele. Nós temos as paratireoides também, né? Que ficam aqui debaixo da tireoide. E nós temos as gônadas, ovário feminino e testículo masculino. Então vamos para a primeira glândula e quais hormônios elas produzem e qual a função de cada hormônio. Pessoal, debaixo do nosso cérebro, do tamanho de uma noz, existe uma glândula chamada hipófise. Ela é chamada também de glândula mestra, porque ela produz alguns hormônios que têm algumas funções. E além disso ela produz hormônios que ativam outras glândulas a produzirem seus hormônios. Vou falar os principais aqui para vocês, os principais hormônios, não todos, tem outros além desses, tá bom? Primeiro nós iremos falar, a nossa querida hipófise produz um hormônio chamado vasopressina ou hormônio antidiurético, também conhecido como ADH. Só que esse hormônio, eu não vou explicar qual é a função dele, porque nós já aprendemos em sistema excretor que o ADH faz. Lembra que ele reabsorve a água dos túbulos renais de volta à corrente sanguínea? Para o nosso xixi sair bem concentrado, com pouca água nós economizarmos água, que quando a pessoa ingere álcool, para de produzir ADH, ela vai no banheiro demais e no outro dia ela acorda de ressaca, desidratada? Ah, professor, lembrei. Então, show de bola. Vamos precisar perder tempo com o ADH, porque o ADH nós já decoramos lá em sistema excretor. E ele era produzido pela hipófise, o senhor falou, realmente. Produzido, jogado na corrente sanguínea, o coração bate, ele chega no rim e faz a função dele. Que legal, professor. E o ADH é produzido em pequenas quantidades? Pequenas quantidades, pessoal, mas essa pequena quantidade já é o suficiente para ativar os nossos rins, ok? Tem um hormônio aqui, pessoal, chamado ocitocina. Qual a função da ocitocina? A ocitocina ela serve para liberar o leite das glândulas mamárias da mãe, liberar pelo peito para a criança poder beber, tomar. Que interessante. Então, quando o bebê vem no bico da mãe e começa a chupar aquilo, ele começa a estimular aquilo, a hipófise percebe isso, né, pelos receptores sensitivos do bico da teta da mãe, produz ocitocina em pequenas quantidades na corrente sanguínea, o coração bate e libera o leite que foi produzido na glândula mamária para o bebê tomar. A ocitocina também é produzida, pessoal, quando a mulher vai entrar em trabalho de parto, porque é a ocitocina que faz a contração do útero para expulsar a criança dali. Quando a mulher está menstruada também, o útero é pressionado para sair a menstruação. A gente vai falar sobre menstruação bimestre que vem, tá? Ah, entendi, professor, legal. A ocitocina produz o leite? Não. Não é a ocitocina que produz o leite, já vou explicar quem produz o leite. Mas a ocitocina libera o leite e faz a contração uterina. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que os homens não produzem ocitocina? Produzem. Em quantidades bem menores que a das mulheres. Ah, mas qual que é a função da ocitocina no homem, professor? A ocitocina ajuda, auxilia com que o homem tenha as características masculinas. Vou mostrar para vocês que o hormônio masculino é a testosterona. E sem ocitocina, a testosterona não é produzida, tá, pessoal? Então um pouquinho de ocitocina que o homem produz, vai lá pro testículo e ajuda o homem a produzir também a testosterona. Legal? Esse você tem que saber. Professor, quem produz o leite na glândula mamária para o bebê mamar quando a mãe tá amamentando, quando o bebê tá bem novo? Prolactina. A prolactina produz o leite.
A prolactina também é produzida aqui na hipófise, tá? Prolactina produz o leite, ocitocina libera o leite. Para quem for de sítio aí e tem retiro de leite aí, né? Tem produção de leite com pecuária bovina aí, às vezes eles aplicam ocitocina sintética na vaca. Tem um remédio, ocitocina. Vamos aplicar a ocitocina na vaca. Por quê? Porque ela produz mais leite quando eu aplico a ocitocina nela. Por quê, professor? Porque a vaca, pessoal, vocês sabem que ela dá um pouco de leite pra gente na hora que a gente tira o leite dela. E às vezes tem um bezerro no pé. Aí ela guarda um pouco de leite pro bezerro, sabe? Às vezes ela tá estressada, ela esconde o leite. A gente usa muito esse termo. Mas quando eu aplico a ocitocina, ela libera todo o leite que ela tem e a produção da fazenda aumenta, ok? Próximo hormônio, hormônio interessante aí, pessoal. O hormônio somatotrófico ou hormônio GH, conhecido também como hormônio do crescimento. Quando as minhas células têm multiplicação, quando se tem a idade que vocês têm, a hipófise produz muito GH na corrente sanguínea e as células do seu corpo têm multiplicação e você desenvolve, você cresce, você chega no tamanho que você vai chegar, né? Cresce ossos, cresce musculatura, enfim, né? Cresce não só de altura, em largura também, ombros, quadril e tudo mais. Ok, pessoal? Esse hormônio é produzido durante o sono, por isso que é importante vocês terem de 9 a 11 horas de sono por dia. Ai, professor, opa, quase derrubei a câmera. Ai, professor, fala pra minha mãe que eu não posso ir pra escola, que tem que dormir bastante, tá? Mas dorme mais cedo também, né? Vai dormir 4 horas da manhã jogando Free Fire e aí quer crescer que jeito? Não vai crescer, meu. Tá bom? Eu já não produzo mais GH, pessoal. Tô com 30 anos de idade, já cresci o que eu tinha que crescer, não produzo mais GH. Legal, adorei aprender sobre o GH, facinho. Mas a gente tem que aprender aqui, pessoal, que tem duas anomalias ligadas à produção de GH. Tem pessoas que têm problema na hipófise e produz pouco GH. E elas têm uma doença chamada nanismo. Elas não crescem, elas ficam muito pequenas, tá bom? Existe tratamento, quando estão na idade de vocês e não está crescendo, que vai no médico, o médico aplica GH sintético. Os médicos, os farmacêuticos já conseguiram produzir isso aqui em laboratório. Aí aplica na pessoa, a pessoa cresce. Show de bola. Nanismo, muito pequeno, tá bom, pessoal? Só que tem pessoas que têm problemas que produzem muito GH. Né? Passa dos 15 anos, continua produzindo muito, passa dos 21, continua produzindo muito GH e a pessoa cresce demais. Chegando a 2,30 m, 2,40 m, 2,15 m. Essa pessoa tem uma anomalia chamada gigantismo. Ok, pessoal? Né? Então as pessoas que são muito altas, pessoal, né? Os maiores caras do mundo, 2,40 m e tudo mais, essas pessoas têm gigantismo, tem um problema na hipófise e cresceram demais, tá bom? Aí uma hora essa altura estabiliza, mas a pessoa vai ter problemas de saúde por causa disso. Vai ter problemas de deslocamento, problemas de saúde e tal, mas elas são muito grandes. Associado ao gigantismo, nós temos uma anomalia chamada acromegalia, que é o crescimento das extremidades. A pessoa fica com a mão muito grande, com o pé muito grande, com supercílio muito grande, queixo grande, associado ao gigantismo. Entendeu? Nanismo, pouco GH, gigantismo, muito GH. Mas olha só o que algumas pessoas pensaram. Tá ligado aqueles caras da academia, os marombão, os monstrão? Os caras falaram, bom, se existe GH sintético, que aplicam nas crianças para elas crescerem, e se a gente pegasse esse medicamento e aplicasse na gente e fosse para academia? Pessoal, os caras aplicam isso neles, vão para academia e crescem musculatura, tá? Eles não conseguem esse medicamento sem o atestado médico e tal, mas tem gente que consegue burlar isso aí. Tem algum problema tomar GH? Sim, pessoal, nada que é para sarar doença ou de forma natural não vai dar algum problema. A pessoa que toma muito GH em forma de anabolizante nas academias, ela tem um crescimento das extremidades, ela começa a ter acromegalia. O queixo fica muito grande, o dente começa a separar, o supercílio cresce demais. Tem um cara chamado Sylvester Stallone, já ouviram falar sobre ele? Né? Ele fez o Rambo, o Rock, é da minha época, mas é um cara... recentemente ele fez aqueles Mercenários. O cara é todo deformado, pessoal. Ele tem... Por quê? Porque ele tomou tanto GH que o rosto dele deformou. Fez várias cirurgias, raspagem de osso no supercílio e tal, pra poder diminuir isso aí. Ok? Achei que eu tava com cabelo branco já. Ou é? Não. Mas eu já tô velho, capaz de ter uns cabelinhos brancos já.
Pessoal, entenderam? Então o GH existe como forma de anabolizante, mas não é interessante. Pessoal, existe um hormônio chamado hormônio tireotrófico ou TSH. Esse hormônio ele ativa a tireoide. Então quando eu preciso ativar os hormônios da tireoide, eu produzo ele e a tireoide funciona. Quais hormônios a tireoide produz? Qual é a função deles? Já vamos chegar. FSH e LH. Pessoal, o FSH faz com que é produzido pela tireoide, a tireoide produz, joga na corrente sanguínea e aí vai chegar no ovário da mulher, fazendo com que a mulher produza estrógeno. Quando a mulher tem que produzir progesterona, a hipófise produz LH na corrente sanguínea, chega no ovário dela, né, pelo batimento do coração, e o LH faz o ovário da mulher produzir a progesterona. Professor, qual é a função do estrógeno e qual é a função da progesterona? Pessoal, hoje eu vou passar muito por cima na função de cada desses dois hormônios femininos, ok? Porque a gente vai aprender sobre o hormônio feminino de fato quando nós aprendemos sobre reprodução humana, que é bimestre que vem. É o próximo assunto que nós vamos falar, mas depois eu falo sobre eles. Pessoal, então, basicamente os hormônios que a hipófise produz são esses, tá? Então vamos falar do próxima glândula e o que ela produz? Pulei errado, não sei porquê, eu sou meio lesado da cabeça, né? Agora vamos falar sobre a tireoide, pessoal. Uma glândula, aí em vermelho para vocês, que envolve a nossa traqueia, nosso pomo de Adão e produz esses três hormônios principais. Um é a calcitonina. Qual a função da calcitonina? Pegar o cálcio que nós nos alimentamos, que está na nossa corrente sanguínea, e colocar nos ossos para os ossos ficarem fortes. Facinho. Ela produz dois outros hormônios, a tiroxina, também conhecida como T4, e a triiodotironina, que é o T3. Esses dois hormônios aqui, eles servem para ativar o nosso metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, todas as minhas células têm várias reações químicas ocorrendo nelas. Quem ativa isso são esses hormônios aqui. Por exemplo, pessoal, eu comi, me alimentei, comi e enchi de comida no meu estômago. Pessoal, as células do meu estômago, elas produzem enzimas para poder digerir o alimento, vocês estão ligados? Quando eu como, pessoal, a minha tireoide percebe e começa a produzir esses hormônios, ativando o metabolismo do meu corpo e fazendo com que essas células do meu estômago produzam mais enzimas para poder digerir logo esse alimento. Quando eu começo a correr lá no campo, na quadra de futsal, a minha tireoide percebe que o metabolismo tem que aumentar e aí produz esses dois hormônios. E aí minhas células começam a funcionar mais rápido, as células do músculo da minha perna começam a contrair e relaxar para poder correr. Enfim, pessoal, ativa o meu metabolismo, tá bom? Quando eu quero diminuir o metabolismo, vou dormir, por exemplo, eu produzo menos esses hormônios. É assim que funciona o T4 e o T3. Mas existem também anomalias ligadas a defeitos na tireoide. Existe uma situação que a pessoa pode desenvolver, genética, que ela tem o hipotireoidismo, que ela produz pouco esses dois hormônios. Isso, professor, quem manda você mexer com duas mãos? Você não consegue mastigar chiclete, atravessar a rua que você trupica ou morde na língua, né? Então presta atenção, ó. Hipotireoidismo é pouca produção desses dois hormônios, tá bom? Se eu produzo poucos dois hormônios, meu metabolismo ele despenca, pessoal. Meu metabolismo fica muito devagar. A pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem pouca fome, mas engorda muito fácil. Ela sente muito sono. Ela tem dificuldade de concentração, enfim, ela fica sonolenta, engorda demais, incha, mesmo comendo pouco, tem falta de apetite. Ai, professor, eu tenho isso, porque eu só durmo, eu como um pouquinho e engordo. Não, pessoal, não é isso. Você está preguiçoso, na verdade, né? Mas se você tiver alguns desses sintomas e for no médico e ele detectar que você tem hipotireoidismo, tem tratamento, tem remédio. O hipotireoidismo é comum e é uma doença até que a gente consegue viver com facilidade. O problema é que existe um tal de hipertireoidismo, que é uma superprodução desses dois hormônios. A pessoa que tem hipertireoidismo, ela tem calor demais, ela tem insônia demais, ela come demais e fica muito magra, não consegue engordar. Ai, professor, eu tenho isso aí, eu não durmo, eu magrelo, como, não engordo. Não, pessoal. Você tem um metabolismo acelerado, mas não que você tenha hipertireoidismo.
O hipertireoidismo, a pessoa é magra, doente mesmo, pessoal, né? Então, a pessoa que é detectada com hipotireoidismo sofre bastante, é uma doença muito séria, muito triste. Além desses sintomas, ela tem um negócio chamado oxiftalmia, que é o estufamento dos olhos, tá? Vocês podem procurar no Google aí, oftalmia. Aí vocês vão ver as pessoas com oxiftalmia, é muito feio, as pessoas com os olhos estufados, não é o seu amigo zoiudo aí do seu lado, não, na sala de aula, é uma pessoa doente mesmo, tá, pessoal? Mas também tem tratamento com medicamentos para você diminuir a produção desses hormônios. Entretanto, é uma doença bem mais séria que o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é bem comum, várias pessoas têm. Ah, minha avó falou, professor, que ela está com tireoide. Muito provavelmente a sua avó está com hipotireoidismo. Porque se ela está com tireoide, é muito bom. Porque todos nós temos tireoide. Essa glândula, se nós não tivéssemos, nós não viveríamos, não é? Mas o hipotireoidismo é comum. Então a doença é hipotireoidismo, não é tireoide não. Tireoide todo mundo tem, é uma glândula importantíssima. Morou? Agora, pessoal, nós temos outra glândula chamada paratireoide. São 4 glândulazinhas bem pequenas que estão incrustadas no meio da tireoide. Lá, 1, 2, 3, 4, tem roxinho aqui, tá? E ela produz um hormônio chamado paratormônio. Fácil de lembrar, hein? Paratireoide produz paratormônio. Qual a função do paratormônio? Pessoal, qual é a função do cálcio no nosso corpo? Ah, o cálcio deixa meus ossos fortes. Não só isso, pessoal. O cálcio ajuda na coagulação sanguínea. Vocês sabem o que é coagulação sanguínea, já expliquei. E o cálcio também ajuda na contração muscular, tá, pessoal? Então, pessoal, quando meu sangue está com pouco cálcio, e eu estou comendo pouco cálcio, mas eu preciso do sangue para meus músculos contraírem, para eu viver, a paratireoide produz paratormônio na corrente sanguínea, e aí esse hormônio chega nos ossos e tira cálcio dos ossos e coloca no sangue para suas funções. Então, quando eu tenho pouco cálcio no sangue, pessoal, eu produzo paratormônio, é tirado do osso. Agora, se eu tenho muito cálcio no sangue, aí é produzido a calcitonina, que tira o cálcio do sangue e coloca nos ossos. Porque os ossos são uma reserva de cálcio para o corpo, né? Além de fortalecer esses ossos, né? Legal, paratormônio? Easy busy, né? Próximo. Suprarrenais. É uma glândula bem interessante, galera, que fica... Bom, tá dando para vocês entenderem, né? Fica em cima dos rins, tá? Os rins vocês sabem onde é. E eu já expliquei das suprarrenais, é uma glândula que fica ali em cima. Tá mostrando na imagem. Vou colocar apenas os dois hormônios aí principais que a suprarrenal produz. Um deles é o cortisol. Qual é a função do cortisol? Galera, pensa comigo. Vocês sabem, quando eu ensinei para vocês lá em sistema digestório, que a função das gorduras, dos açúcares, é uma função energética. Lembram disso? Ah, entendi, professor. Então, se eu comer só carne, quer dizer que eu vou ter pouca energia no meu corpo, vou ter mais proteína, mais substância plástica, né, construtora, e aí eu vou ter pouca energia e eu vou emagrecer, porque aí eu vou começar a tirar energia do meu tecido adiposo e eu vou emagrecer. Não é bem assim que funciona, pessoal. Porque a proteína que você come, quando você come pouca substância energética, pouca gordura, pouco açúcar, a suprarrenal percebe e produz cortisol na corrente sanguínea. E esse cortisol vai transformar proteínas da sua alimentação em açúcares para você ter energia, tá bom? Então não adianta nada. Praticamente você vai estar... se comer em excesso proteínas, você vai guardar em forma de gordura devido ao cortisol também. O cortisol tem função anti-inflamatória para proteger nosso corpo também, né? Tanto que às vezes quando você está com alguma doença, você vai tomar um anti-inflamatório, cortisona, para desinflamar um machucado, uma infecção que você tem e por aí vai. Então, se tomar muito cortisol, parece que fala que engorda, né? Por isso, porque tu pega toda a proteína que você ingere e transforma em açúcar. Aí vira energia e vira reserva em forma de gordura. Quando você está estressado, pessoal, você libera muito cortisol no seu organismo. Isso faz mal para você. Isso, ao longo dos anos, o cortisol ataca nossas células, podendo causar câncer. O cortisol, ele diminui, excesso de cortisol diminui o sistema imunológico. Por isso que eu digo sempre para vocês, não se estressarem. Eu sei que às vezes é difícil. O professor também não é um exemplo de uma pessoa que produz pouco cortisol. Mas eu falo pra vocês, tem que tentar estressar menos com os problemas que vocês têm, né? Eu tô chateado com um familiar, com um amigo, mas tenta relevar esse tipo de coisa porque faz mal para a sua saúde. O estresse pode causar? Pode não, né? Um dos grandes fatores do câncer, junto com a genética, junto com substâncias tóxicas, é o estresse, tá, pessoal? E o câncer é uma doença muito séria, né?
Entenderam como funciona o cortisol? Show de bola, né? Agora o hormônio mais legal produzido pelo sistema endócrino, eu acredito, o hormôniozinho chamado adrenalina. Como é que a adrenalina funciona? Olha, eu vou explicar pra vocês. Eu já contei a história pra vocês, acho que algumas vezes. Alguns alunos, alguns vão lembrar, né? Quando eu era moleque, da idade de vocês, tava jogando bola na frente de casa, né? E eu sempre, o mais ruim do bairro, sempre era o último a ser chamado, mas os caras tinham dó de mim e me colocavam lá, né? Pro gordinho jogar. Vamos lá, gordinho, vamos jogar, vamos jogar. Aí eu cheguei na frente do gol, fui chutar a bola, meu. Chutei a bola foi pro lado alto, caiu no vizinho. Regra da quebrada, vocês estão ligados. Chutou, buscou. Vai eu lá, pulei o muro com esforço absurdo. Pulei no vizinho. Quando eu fui pegar a bola, quando eu olhei pra bola, que eu virei pra frente, tinha um pitbull na minha frente. Quando eu percebi, eu já tinha jogado a bola, tinha pulado o muro, com a mão só e estava do outro lado, não tinha nem percebido que eu pulei, que eu sobrevivi àquele pitbull. O que aconteceu aí, pessoal? Quando eu vi o pitbull, o meu sistema nervoso percebeu. Você está morto, você já morreu. Em última estratégia de sobrevivência, o meu cérebro mandou minha suprarrenal produzir adrenalina. A adrenalina foi produzida, foi jogada na corrente sanguínea, o coração bateu e espalhou essa adrenalina no meu corpo inteiro. Quais são as funções da adrenalina no corpo? Ela dilata a pupila do olho, para você conseguir enxergar todos os caminhos para você conseguir fugir daquele perigo. Por exemplo, eu vi o muro, bati a mão e pulei. Ela faz com que a traqueia abra e aí entre mais oxigênio nos seus pulmões. Faz seu coração bater mais rápido, levando esse oxigênio para as células e glicose para as células musculares criarem uma super força, uma super velocidade, uma super impulsão. Entendeu qual é a função da adrenalina, pessoal? A adrenalina é um hormônio de defesa do nosso corpo. Para que ela existe, pessoal? Para a natureza. Quando um predador vier te pegar, qualquer um de nós, vertebrados, tá? Mamíferos principalmente. Por exemplo, eu sou deixa eu pensar um animal aqui. Sou uma zebra, por exemplo. E um leão começa a correr atrás de mim. Eu já percebi que eu vou morrer. Aí eu produzo adrenalina, que a minha musculatura consegue correr mais rápido. Eu jogo mais oxigênio para meus pulmões. Então eu ganho uma super força para conseguir fugir daquele leão. Às vezes isso acontece. Às vezes o leão chega perto, a zebra dá uma pesada no leão que dá com tanta força, aquela pesada que o leão desiste. E às vezes a zebra consegue fugir. É uma tática que todos nós temos para sobreviver. Tá bom, pessoal? Isso acontece muito com a gente, quando a gente toma susto, né? A adrenalina é solta no nosso corpo para a gente poder escapar daquele perigo. Olha uma situação chata, que espero que não tenha acontecido com ninguém, que nunca aconteça com ninguém. A pessoa quando, não sei se vocês já ouviram falar sobre um relato de alguma pessoa que sofreu algum acidente. A pessoa capotou um carro. A pessoa diz, o carro capotava em câmera lenta. Realmente, o carro estava capotando em câmera lenta. Quando a pessoa começa a capotar, o corpo percebe que ela está numa situação de perigo e produz adrenalina. Ela dilata a pupila e começa a ver tudo aquilo com muito mais precisão, para de alguma forma tentar fugir daquilo, tá, pessoal? Mas quando a zebra sai correndo do leão e ela sobrevive, aquilo dá uma sensação de prazer na zebra. A adrenalina faz com que o cérebro produza aqueles neurotransmissores que eu expliquei para vocês, né? Dopamina, serotonina, faz com que ela tenha prazer em sobreviver. Nossa, corri do leão, que sensação boa, como se fosse uma droga pro cérebro, sabe? Uma droga natural. Ai, tô muito feliz. Porque se a adrenalina não fizesse isso, a zebra não correria do leão. E ela deixaria morrer porque ela não ia ter esse prazer, né? Isso evolutivamente faz todo sentido, tá, pessoal? Isso explica também porque algumas pessoas são viciadas em adrenalina. Pessoas que são viciadas em esportes radicais. Quando você pula de um paraquedas, por exemplo. Primeiro que você está numa altura onde um ser humano não deveria estar. Quando você pula daquela altura, não sei quantos mil metros de altura, o que seu cérebro pensa? Morri. Ele vai produzir adrenalina demais, vai produzir muita adrenalina, vai fazer sua pupila dilatar, pra você tentar escapar daquela morte de algum jeito, aquela morte que não tem escapatória. Mas antes dessa morte ocorrer, você abre os paraquedas, pum, sobrevive. Sobrevivi, que gostoso. Aí, pessoal, a pessoa que passa por um esporte radical já sentiu essa sensação, né? Na hora que chega no chão depois que pulou de paraquedas, que legal, cara, tô muito feliz, muito legal isso, vou fazer de novo, nossa.
Cada um de vocês já deve ter passado por isso. Um parque que vocês tenham ido, alguma coisa. Eu, por exemplo, quando fui no, sei lá, no elevador lá do Hop Hari, que caía, quando eu desci lá embaixo, que é igual o bobo, que legal, tô mó feliz, não sei o quê. Por quê, pessoal? Dá a sensação, você saiu da situação de perigo, quando você salva da situação de perigo, aí você tem aquele prazer, né? Então tem pessoas que são realmente viciadas em adrenalina, pessoas que gostam de esportes radicais, em automobilismo e por aí vai. Tá bom, pessoal? É assim que funciona. É muito legal como a adrenalina funciona. Ela serve para nos proteger, tá bom, galerinha? Super legal, ela nos dá super força, isso é um fato, tá bom? Tem vários vídeos aí, eu já dei aula para alguns alunos e alguns deram alguns relatos, certas situações que passaram. E eles disseram que tinham vídeos na internet que mostravam mães levantando carros para salvar filhos debaixo do carro, que a situação de perigo foi tão grande na cabeça da mãe que ela criou uma super força e conseguiu fazer algo muito inexplicável, pessoal. E acontece mesmo, né? A gente ganha uma super força, nossos músculos têm uma recepção de energia muito grande que ela consegue fazer aquele ato que sem adrenalina a gente não faria. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Próximo, espero que vocês tenham gostado aí de aprender sobre a suprarrenal aí. Vamos lá pro pâncreas, pessoal. Força, tem um pouquinho de coisa ainda. O pâncreas tem uma função mista, já falamos sobre ele. Vocês sabem a localização dele, aprendemos, ele está em amarelinho aqui, aprendemos o sistema digestório, né? Ele produz a insulina. Pessoal, quando eu como um prato de comida, naquele prato de comida tem bastante açúcar? Ah, professor, não tem não. Lógico que tem, pessoal, já falamos sobre isso, pô. Tá cheio de amido ali. Tem arroz, tem feijão, não é verdade? Tem mandioca, farofa. E tudo aquilo vai virar glicose no meu sangue. Mas essa glicose ela tem que entrar na célula para a célula funcionar, para dar energia para a célula. Quem, pessoal, abre a célula para o açúcar entrar é esse hormônio aqui, ó, a insulina. Então quando a gente come, pessoal, e nosso sangue fica cheio de açúcar, ou que eu comi muito açúcar, ou um bolo, enfim. Quando meu sangue enche de açúcar, o pâncreas percebe e produz muita insulina na nossa corrente sanguínea. E aí o coração bate e aí a insulina vai abrindo as células para receber aquele açúcar e a célula funcionar. Show de bola. Acontece, pessoal, que vocês me conhecem. Eu falo pra vocês. Eu quando eu almoço, eu não como um prato de comida. Eu como logo 2. Né? E aquilo enche de açúcar no meu sangue. Eu produzo insulina e minha célula vai pegando aquele açúcar. Mas chega uma hora, pessoal, que já não tem mais o que a célula usar. E sobrou açúcar no meu sangue. Só que eu não estava satisfeito também, pessoal. 3 horas da tarde já meti um cachorro quente já pro peito e já encheu de açúcar de novo. Pessoal, minhas células não precisam de açúcar mais. Onde eu vou pôr esse açúcar? Ah, professor, vai para tecido adiposo. Ainda não. A insulina, quando ainda as células já usaram tudo que ela precisa, a insulina vai. Vamos lá. Abre o fígado, né? Não abre o fígado, abre as células do fígado. E o fígado recebe a glicose, transforma essa glicose em glicogênio, que é um açúcar composto de várias moléculas de glicose, e guarda essa energia no fígado. Aí beleza, já que eu tinha comido muito, pessoal, eu vou e como mais um pouco ainda. E aí sim, esse glicogênio vai para o tecido adiposo formar a gordura e para vir mais açúcar para ser guardado no fígado. Entendeu, pessoal? Então, galera, na verdade, nossa forma de reserva de energética é no fígado, tá? Em forma de glicogênio, isso não faz mal. Só que a gente come mais ainda e aí sim guarda no tecido adiposo. Então você teve uma chance. Você gordinho teve uma chance de guardar aqui, você e eu, né? Então eu tive essa chance de guardar a energia apenas no fígado, mas eu fui exagerado e aí foi guardado no sistema adiposo. A gente tem uma chance, pessoal, né? O nosso corpo dá uma chance pra gente, mas a gente insiste em querer ser gordinho, né? Não tem jeito. Tudo bem, vocês entenderam. Agora vamos mudar a situação. Eu fiquei sem comer o dia inteiro. Acordei, falei, vou trabalhar, não quero pensar em comida hoje. Chegou na hora do almoço, falei, tô trabalhando tanto que não quero nem comer. Vou deixar pra comer lá na janta só. Vocês concordam comigo que as minhas células usaram todo o açúcar que tinha no meu sangue para fazer as suas funções básicas? Chega uma hora que começa a faltar açúcar no sangue. E a célula vai precisar desse açúcar para sobreviver. Quando tem pouco açúcar no sangue, o pâncreas percebe, produz no sangue, joga no sangue, um hormônio chamado glucagon. O glucagon tem a função de aumentar o açúcar do sangue. O que ele faz? Ele vai lá no fígado. Vai lá no fígado, pega o glicogênio, quebra o glicogênio em glicose novamente,
e joga na corrente sanguínea. Tá vendo como a insulina e o glucagon, eles se autorregulam? Eu já mostrei outras situações para vocês, né? Por exemplo, a calcitonina e o paratormônio. Então, no nosso corpo, pessoal, a gente fala que nós temos um feedback positivo. Quando eu produzo muito hormônio, eu tenho que produzir o outro para regular o meu organismo, ele ficar funcionando de forma equilibrada e perfeita, pessoal. Olha que legal, tá bom? Entenderam como funciona a insulina e o glucagon? Depois que o glucagon aumentou a quantidade de açúcar do sangue, aí o pâncreas percebe e produz insulina. Vai pegar esse açúcar e colocar na célula. Entendeu? Funcionando de forma perfeita. Temos duas anomalias ligadas à produção de insulina no corpo. Uma delas é chamada de diabetes mellitus tipo 1. Que a pessoa, pessoal, ela nasceu com um problema genético que ela é incapaz de produzir insulina. Incapaz de produzir insulina. Na verdade, nos primeiros anos de vida dela, o sistema imunológico dela começa a atacar o pâncreas, impedindo que ele produza insulina. Então tudo que você come de açúcar vai ficar no seu sangue. Professor, que bom que eu não engordo. Tá bom, mas sua célula vai funcionar que jeito? É uma doença muito séria, a diabetes, principalmente a tipo 1. Então a pessoa ela começa a emagrecer, porque ela não tem energia, ela pode ficar cega, ela não consegue cicatrizar, ela não consegue coagular sangue, ela pode vir a óbito. É uma doença muito séria, diabetes mellitus tipo 1. Professor, como é que a pessoa faz para viver com essa doença? Então, pessoal, essa pessoa, toda vez que ela se alimenta, ela tem que pegar insulina sintética e aplicar no corpo. Tem pessoas que têm uma maquininha para fora do abdômen, que quando ela percebe que tem muito açúcar no sangue, ela joga insulina dentro do corpo. Ou a pessoa tem que aplicar de forma por seringa, na perna, na barriga, enfim. Aplicar insulina para poder viver. Tá bom? Mas tem a diabetes mellitus tipo 2. Ele é um pouco diferente. Vou contar uma história. Eu tenho 60 anos e durante a minha vida, 50. Durante a minha vida eu comi demais. Muito açúcar, adorava açúcar, comia, não fazia exercício para poder gastar esse açúcar. Para ajudar, bebia demais, fumava também, para atrapalhar mais ainda a situação. Então, pessoal, minhas células elas foram acostumadas a receber muito açúcar. Chegou uma hora que, com o passar do tempo, que essas células ficaram resistentes à insulina. A quantidade normal de insulina que eu produzo não é o suficiente para abrir a minha célula. Eu tinha que produzir mais insulina. Porque eu comi muito açúcar durante a minha vida e não gastei ele. Aí eu produzo insulina, mas não, minha célula não abre. Começa a acumular açúcar no meu sangue. E eu tenho a diabetes mellitus tipo 2. Porque eu não consigo absorver esse açúcar com a pouca insulina que eu tenho. Que eu sou uma pessoa normal ainda produzindo insulina. E aí eu começo a ter diabetes, começo a emagrecer, começo a ficar cego, posso morrer. Bom, pessoal, diabetes mellitus tipo 2. Professor, você está mentindo. Meu pai tem 50 anos, ele tem diabetes, só que ele é mó gordão. Então, mas é que seu pai não desenvolveu diabetes ainda, ele está com uma hipoglicemia. Ele foi lá, tirou o sangue e viu que está com um nível muito alto de açúcar no sangue. Por quê? Porque ele não está conseguindo absorver aquele açúcar. Logo ele vai ficar muito doente e vai começar a ter esses sintomas. É assim que a gente faz exame, ver se está com diabetes. Você fica 12 horas de jejum e tira o sangue. Chega lá, tira seu sangue, tá cheio de açúcar no sangue. O que aconteceu? Você não está conseguindo absorver esse açúcar. Tá com diabetes. Né? É assim que faz o exame, né? Hipoglicemia, uma quantidade de açúcar muito alta no sangue. Entenderam, pessoal? Diabetes mellitus tipo 1 nasceu com isso. Criança que tem diabetes, jovem que tem diabetes, é diabetes mellitus tipo 1. Aí o idoso que desenvolve essa doença aí, depois de uma idade, depois do comportamento dele, de superalimentação, pouco exercício físico, é diabetes mellitus tipo 2. Menos séria, mas também tem suas complicações, tá bom? Agora diabetes tipo 1 não tem jeito, né, pessoal? É genético, a pessoa tem que tratar. É uma infelicidade, tá bom? A 2 já é uma irresponsabilidade. Legal demais. Tá acabando, agora é sério, tá acabando. Mais 1 minuto, 2 minutos de aula. Pessoal, nós temos o testículo, que é a gônada masculina, que tem a função mista, produz espermatozoide. Não vamos falar de espermatozoide hoje, e sim no próximo bimestre. Próximo mês não, próximo mês, vai. E ele produz de forma endócrina um hormônio em pequenas quantidades na corrente sanguínea chamado testosterona, que é o hormônio masculino. Quais são as funções da testosterona, que é espalhada pelo corpo inteiro do homem? Fazer com que o homem tenha características masculinas. Voz mais grossa, pomo de Adão desenvolvido, lembra que falamos sobre isso? Pelos na região do rosto,
mais pelo corpo do que a mulher, por exemplo. Ombros mais largos, maior musculatura, maior força muscular. Características masculinas, pessoal. Tá bom? Essa é a função da testosterona, fazer com que o homem seja homem. Fácil demais. Aí, né, também os caras, os farmacêuticos, conseguiram sintetizar a testosterona no laboratório. Aí os marombas pegam e aplicam testosterona sintética no organismo. Qual é a função da testosterona? Fazer o homem ser homem. Então, quando o cara tem muita testosterona no corpo e vai pra academia e estimula a musculatura, ela vai crescer muito mais. Entendeu? Ah, professor, então vou tomar testosterona sintética. É a famosa bomba anabolizante? Bomba é testosterona purinha. Durateston é o nome de um anabolizante. E por que existe isso aí, professor? Porque existem algumas doenças, pessoal, que a pessoa começa, doenças degenerativas, que a pessoa tem problema para respirar, ela toma testosterona para poder ajudá-la na respiração e tudo mais, mas a pessoa que é saudável toma isso só para ir na academia mesmo. Tem algum problema, professor? Tomar essa testosterona aí? Então, galera, conversa comigo aqui, pensa comigo aqui, né? Eu sou um homem normal, tenho a produção de musculatura normal, beleza. Vou pra academia e consigo produzir músculo normal. Mas eu não fico fortão igual aqueles caras da televisão. Só que por isso, o homem, por produzir testosterona de quantidades normais, ele consegue ser homem. Ele tem ereção para poder se reproduzir, ele ejacula, ele consegue ter funções masculinas normais, ter filhos e tudo mais. Mas se eu começar a tomar testosterona sintética em grande quantidade, pessoal, o meu testículo percebe que eu tô cheio de testosterona no corpo, para ficar marombadão, para os músculos crescer e tudo mais. E aí quando eu percebo que tem muita testosterona no meu corpo, o testículo para de produzir testosterona. E aí, pessoal, quando o testículo para de produzir testosterona, você para de ter algumas características masculinas, como por exemplo, ereção. Então, pessoal, a pessoa que toma anabolizante, ela tem impotência sexual. Ela não consegue ter ereção, né? Então, além de não conseguir ter ereção, pode dar outro sintoma que é a atrofia peniana, atrofia testicular. Então, não adianta nada, tá fortão, cheio de músculo, e não conseguir ter ereção e ter atrofia testicular e peniana. Se vocês quiserem ter isso, à vontade, né? Então é isso aí que eu tinha que falar sobre testosterona, mas é muito interessante a gente entender como é que funciona a testosterona, fazer com que o homem seja um homem, né? As características masculinas, super legal. E o último, rapidinho, é os ovários, né? Que são essas duas bolinhas aqui que faz parte do sistema reprodutor feminino, que é interno dentro da mulher, no abdômen dela ali a gente não enxerga, tá bom? E esses caras aqui, além de produzir o ovário para mulher, o óvulo para a mulher engravidar, ela produz dois hormônios: estrógeno, influenciado pelo FSH, e progesterona, influenciado pelo LH. Esses dois hormônios associados fazem com que as mulheres tenham características femininas. Fazem com que elas tenham quadril mais largo, acúmulo de gordura na região do quadril, acúmulo de gordura na região dos seios, para ter os peitos, menos pelo corpo, voz mais fina, menor estatura, menos massa muscular pelo corpo, ombros mais curtos, mais estreitos. Então faz com que os hormônios femininos fazem com que as mulheres sejam mulheres. Tá bom, pessoal? Passei por cima, muito por cima desses dois hormônios, tá? Porque eles têm funções bem mais complexas e mais interessantes que eu vou explicar na próxima aula, que é sistema reprodutor humano. Tá bom, pessoal? Professor, o homem produz estrógeno e progesterona? Produz. Mas para que serve no homem? O pouquinho que ele produz faz com que ele ajude ele a ter as características masculinas. Mas, professor, o homem não tem ovário. Onde que ele produz o estrógeno e a progesterona? Com a suprarrenal, tá? E a mulher? Produz testosterona? Pouquinho produz, pessoal. Pô, a mulher tem que ter músculo, a mulher tem que ter força. Então ela produz um pouco. Mas ela não tem testículo, professor. Onde ela produz? Pela suprarrenal, tá bom? Quando você pega um animal, por exemplo, você castrou um bovino, né? Você extraiu os testículos dele. Como é que ele vai fazer para ver? A suprarrenal produz um pouco de testosterona para ele poder ter um pouco de força, um pouco de contração muscular. Tá bom, pessoal? Então é isso. A aula bem densa, falei para vocês. Mas espero que vocês tenham entendido a função de cada hormônio. Estudem essa matéria aí porque é complexo. E a aula que vem a gente fala mais sobre sistema reprodutor e um pouquinho de testosterona e bastante sobre estrógeno e progesterona.
Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês e até o nosso próximo encontro.